Agora vamos abordar um tema extremamente controverso. Existe alguma vantagem em fazer a biópsia com análise genética dos embriões no meu tratamento reprodutivo? Definitivamente a resposta para essa pergunta é depende, mas na maioria das vezes sim. Entenda o porquê disso nesse vídeo e me acompanhe aqui nas redes sociais, acompanhe a Clínica Mater Prime, que nós colocamos muitas informações diariamente para que vocês possam esclarecer várias dúvidas sobre fertilidade e tratamentos reprodutivos. Quando fazer a biópsia embrionária e quando fazer o estudo genético dos embriões? Vale a pena realmente fazer esse teste? Bom, vamos lá. Se você é uma paciente que está passando por um tratamento reprodutivo, uma fertilização in vitro, porque qualquer outra técnica que não seja fertilização in vitro, nós não temos a possibilidade de fazer o estudo genético do embrião. Então, o primeiro ponto é que a única técnica que permite fazer a análise genética embrionária é a fertilização in vitro. Se você vai fazer uma fertilização in vitro e é uma paciente jovem, usualmente com menos de 35 a 37 anos de idade, não existe uma recomendação formal para a realização do estudo genético dos embriões, tendo em vista que a maioria dos embriões nessa faixa etária tendem a ter a genética correta e não alterada. Porém, mesmo em mulheres jovens, sempre vai ter algum percentual dos embriões com problema genético. E isso gira, por exemplo, em torno de 30%, mesmo com as mulheres com menos de 35 anos de idade. Ou seja, de cada 10 embriões, pelo menos 3 deles devem ter problema genético, mesmo se você for jovem. Agora, a incidência desses problemas genéticos, ela vai aumentando conforme a idade vai aumentando. De tal forma que, a partir dos 37 e 38 anos de idade, existe uma recomendação para a realização do estudo genético embrionário. Para vocês terem uma ideia, uma mulher de 42 anos de idade, se ela fizer um tratamento reprodutivo com fertilização in vitro, de cada 4 embriõezinhos ou 5 embriões que ela conseguir formar no laboratório, vai ter apenas um deles geneticamente correto. Isso quer dizer o quê? Que se eu fiz um tratamento e formei 4 ou 5 embriões e eu não fizer o estudo genético desses embriões aos 42 anos de idade, eu possivelmente vou passar por inúmeras transferências de embrião até que em algum momento eu pegue aquele embriãozinho que é geneticamente correto para daí sim viabilizar uma gravidez. Só que nisso eu posso fazer uma transferência com resultado negativo, porque o embrião não era bom, 2 transferências com resultado negativo, 3 transferências com resultado negativo, até que em uma 4ª transferência eventualmente eu pegue um embrião bom e aí a gente consiga produzir uma gravidez. Portanto, o primeiro benefício do estudo genético embrionário é que a gente possa selecionar dentre todos os embriões produzidos no laboratório qual é aquele embrião que de fato tem um potencial de produzir uma gravidez. Porque os embriõezinhos que não são saudáveis, eles, via de regra, não vão gerar uma gravidez e quando eles gerarem uma gravidez, praticamente 100% deles vai evoluir para um aborto. A gravidez ela não vai adiante. E aí tem todo o transtorno relacionado ao aborto, fora todas as manipulações que podem advir aí de uma situação de aborto, como por exemplo uma curetagem, uma aspiração intrauterina e até mesmo complicações ainda mais severas. Então, vale a pena fazer o estudo genético embrionário, ele é uma ferramenta de seleção embrionária. E ele é ainda mais válido naqueles casos em que a mulher tem uma idade reprodutiva avançada. Ninguém aqui está dizendo que uma mulher de 40, 42 anos de idade é uma idosa ou uma mulher velha, porque hoje sabemos que a expectativa de vida ela vai pelo menos aí até os 80, 90 anos de idade. No entanto, do ponto de vista reprodutivo, isso não se aplica, tendo em vista que a mulher vai menopausar por volta dos 50 anos. Sendo assim, a vida reprodutiva da mulher, ela se encerra aí por volta dos 48, 50 anos de idade. Desta forma, uma mulher de 40, 42 anos de idade, ela está muito mais perto de encerrar a vida reprodutiva dela do que quando ela começou a vida reprodutiva dela. E isso acarreta uma série de dificuldades aí em conseguir a gravidez, e uma dessas dificuldades está relacionada ao aumento da produção de embriões com problema genético em função da idade.
tendo em vista que a qualidade dos óvulos vai piorando. Então, se você é uma pessoa que vai fazer um tratamento de fertilização in vitro e que tem mais de 37, 38 anos de idade, sem dúvida alguma vale a pena fazer o estudo genético do embrião, porque nós iremos selecionar o melhor embrião, aquele que seja geneticamente correto, para colocar no seu útero. Isso vai diminuir a chance de você ficar passando por procedimentos de transferências embrionárias que não vão resultar em um resultado positivo e até mesmo e principalmente diminuir o seu risco de aborto. Então, pelo menos esses dois benefícios nós teremos: aumentar a taxa de gravidez no momento da transferência e diminuir o risco de aborto. Agora, se você é uma mulher jovem e tem menos proporção desses embriões com problema genético, vale a pena ainda assim fazer o estudo genético? Depende. Por que depende? Sempre a análise genética embrionária vai ser uma ferramenta que permite com que nós peguemos o melhor embrião no momento de colocar no seu útero e, consequentemente, isso vai sim aumentar a taxa de gravidez e diminuir o risco de aborto, independente da idade que você tenha. No entanto, uma mulher jovem, ela tem uma boa proporção dos embriões dela geneticamente correto. Isso quer dizer que, se eu formei 4 embriões e eu indiscriminadamente escolher qualquer um desses 4 embriões para colocar no útero, existe uma alta chance de eu estar pegando um embrião geneticamente correto e, consequentemente, oferecer uma boa taxa de gravidez, o que não acontece para aquela mulher com idade reprodutiva avançada, que de cada 4 embriões eu vou ter talvez um saudável e os outros serão alterados. Mas, de toda forma, essa mulher jovem, se eu não fizer o estudo genético desses embriões e pegar de maneira aleatória, eu posso sim estar selecionando um embrião que tenha problema genético, afinal eu não sei, porque eu não fiz o teste, e colocar esse embrião dentro do útero. E aí a pergunta é: doutor, mas daí quer dizer então que eu vou ter um bebê com problema genético? Não. O primeiro ponto é que esse embrião, se ele for colocado sem fazer o estudo genético e ele for incorreto, ele não for saudável, na maioria das vezes ele não vai produzir uma gravidez. Quando ele produzir uma gravidez, na grande maioria das vezes ele vai evoluir para um aborto, mas sim, existe uma chance mínima de que esse embrião implante, produza a gravidez, não aborte e siga até o final aí e dê origem a um bebê recém-nascido com algum tipo de anomalia genética. Isso é a menor das preocupações, porque essa probabilidade ela é basicamente a mesma de uma pessoa que está tentando engravidar em casa, que nunca vai ter 0% de probabilidade. A gente sempre vai ter alguma possibilidade de que tenha um embrião com problema genético. Agora, com o uso da ferramenta da seleção genética embrionária, a gente pode sim anular esse risco de ter um bebê com alguma síndrome genética. E existem outras situações além da idade, como foi pontuado aqui, que indicam a realização de estudo genético do embrião. Entre elas, eu posso citar, por exemplo, um casal que já tenha um filho acometido por alguma síndrome. Nesse casal, sem dúvida alguma, o risco de ter um novo bebê acometido por uma síndrome ele é maior do que a população geral. Ou alguém que tenha na família de primeiro grau, irmãos, pai, mãe, alguém acometido com alguma síndrome cromossômica, nesses casos também é recomendado a análise genética do embrião, porque você pode ter um risco maior de ter um embrião com problema genético. E outras situações, como por exemplo, mulheres que vêm de histórico de aborto de repetição, porque nós sabemos que a principal causa de aborto são problemas genéticos nos embriões, e se você vem passando por abortos de repetição, provavelmente você está produzindo embriões com a carga genética alterada, e aí é válido fazer um tratamento de fertilização in vitro para selecionar um embrião que tenha a carga genética saudável. Mulheres também que vêm histórico de infertilidade sem causa aparente, que a gente não sabe o porquê essa mulher não está engravidando, ou pacientes que já fizeram tratamento de fertilização anteriormente e que não fizeram estudo genético do embrião e passaram por inúmeras falhas de implantação do embrião, possivelmente porque estavam usando embriões geneticamente alterados e aí ele não chegou a implantar no útero. Então existem diversas outras situações e até mesmo fatores masculinos graves. Então, quando o marido tem uma alteração no sêmen muito importante, seja de altíssima fragmentação do DNA espermático ou alterações na concentração na motilidade muito severas, nesses pacientes também é recomendado fazer o estudo genético dos embriões, porque alterações
graves de sêmen se correlacionam a uma maior incidência de anomalias genéticas nos embriões e aumento de risco de aborto e de falha nos tratamentos de fertilização. Então, se você tem qualquer um desses critérios que eu mencionei anteriormente, ou se simplesmente você quer aumentar a acurácia do seu tratamento, selecionando geneticamente o embrião para que você vá para uma transferência mais tranquila e sabendo que a probabilidade de engravidar é maior, o risco de aborto é menor e a segurança de que você vai ter um recém-nascido geneticamente saudável, é válido pensar sobre a análise genética embrionária. Ela não produz prejuízos aos embriões, diferente do que muita gente pensa, que fazer a biópsia e congelar o embrião e fazer estudo genético vai trazer algum prejuízo na chance desse embrião. Não vai trazer prejuízo nenhum, muito pelo contrário, pode trazer uma série de benefícios para o seu tratamento, apesar de que em algumas situações ela é opcional, ela não é obrigatório o uso desta ferramenta. Então, se você tem qualquer dúvida sobre o uso da técnica de análise genética embrionária, nos procure aqui na Clínica Mater Prime, aqui no Mater Lab, que nós ficaremos felizes em esclarecer essas dúvidas e te orientar da melhor forma possível.